Olá, pessoal! Nós vamos iniciar os estudos sobre educação infantil e na nossa primeira aula hoje a gente vai ver como que se formou a educação infantil no Brasil. Sejam bem-vindos. Antes de falarmos sobre a formação da educação infantil no Brasil, é importante que a gente faça um apanhado histórico sobre o conceito de infância. Atualmente, a gente tem um conceito de infância no qual a gente consegue enxergar a criança como um indivíduo diferenciado do adulto, tanto na parte física, cognitiva, intelectual, quanto na parte emocional. É um organismo em desenvolvimento. A gente tem conhecimento suficiente para entender que fases fazem parte do desenvolvimento da criança. Nós temos separado do conceito de infância o conceito de adolescência como uma fase com características próprias e diferentes da fase adulta e da fase infantil, mas nem sempre o nosso conceito de infância foi assim. Se a gente for pensar na história da civilização ocidental, que é a que influencia mais o Brasil e a cultura brasileira, a gente vai ver que desde a Idade Média, por exemplo, a gente ainda não tinha esse conceito de infância atual, nem mesmo o conceito de família como a gente tem atualmente. As crianças da Idade Média eram vistas como um adulto em miniatura. Na verdade, era uma coisa um pouquinho menos encantadora. Era visto como um adulto defeituoso, porque ele nascia pequeno, incapaz, né? Então, eles não viam muitas utilidades para a criança. Eles torciam para a criança crescer logo para poder trabalhar, ajudar nas tarefas, aprender um ofício e sair de casa. Porque as crianças na Idade Média saíam de casa muito cedo, tanto as ricas quanto as pobres. A Idade Média era uma sociedade feudal na Europa, né? Então, assim, os feudos eram propriedades agrícolas que eram chefiadas por um senhor feudal, um nobre, e esse senhor feudal é que fazia regras e leis próprias para o feudo. As famílias geralmente viviam numa casa muito pequena, sem quase nenhuma condição de higiene. Aliás, as condições de higiene na Idade Média, até o século XX, na verdade, foram muito precárias, por isso houve muitas pragas, muitas doenças. A peste negra, por exemplo, é, dizimou mais da metade da população da Europa. Então, as condições de higiene também faziam com que as crianças morressem muito cedo. Era muito comum uma mulher começar a ter filho muito cedo, por volta dos 12, 13 anos, porque ela se casava, e ter muitos filhos, 20 filhos, mas a maioria não sobreviver. Os que sobreviviam à infância eram tirados da família. As crianças mais pobres, elas iam para aprender ofício junto com outra família, por exemplo, ofício de ferreiro. Então, ia morar com a família do ferreiro. As crianças ricas iam estudar em colégios religiosos ou iam se educar em escolas particulares que, naquela época, eram comandadas por religiosos católicos. As escolas da Idade Média eram católicas e o principal objetivo dessas escolas era, por um lado, assistencialista, acolhiam crianças abandonadas, principalmente deficientes, e por outro lado, de formação religiosa. Havia universidades na Idade Média, mas as universidades não eram tão amplas e tantas como nós temos hoje. Então, a criança, o conceito de infância da Idade Média era muito rudimentar ainda, né? Na verdade, não havia essa diferenciação criança, esse conceito criança, igual nós temos hoje. É difícil de entender porque é uma coisa muito diferente da nossa época. Nós temos hoje um cuidado e uma proteção com a infância que eles não tinham naquela época, simplesmente porque não havia essa ideia de que criança é um ser com características próprias.
A gente precisa destacar, então, por essa época, o pensamento de João Amós Comênio, ou Comênios, como alguns vão denominar, que foi um educador, um bispo protestante, que viveu de 1592 a 1657 e que foi muito importante para a educação, inclusive é considerado o pai da didática, porque ele veio falar dos estágios de desenvolvimento da criança, que a criança passa por esses estágios, que ela é diferente do adulto, que cada estágio tem uma característica própria. É lógico que a gente veria isso desenvolvido plenamente muito mais para frente na teoria de Piaget. O Comênio estava mais preocupado mesmo com a prática, né, em fazer uma diferença ali como educador, em promover a escola. Ele era contra castigos físicos, ele frisava o diálogo, então daí a gente vê o quanto ele era à frente do seu tempo. Ele defendia pedagogias ativas, baseadas na experimentação. Foi o primeiro a defender um ambiente adaptado às necessidades infantis para que a criança pudesse aprender. Né? E a base didática do Comênio era o contato com o mundo, através de experiências sensoriais, trocas cognitivas. Então, foi um autor, um pensador e um educador muito importante e o precursor de tudo que nós temos hoje em dia sobre educação infantil. A gente pode dizer que a educação infantil ela não começa a ser construída até o iluminismo, quando os novos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade dão origem a muitas correntes filosóficas e começa a se pensar na infância como um período único, um período importante para o desenvolvimento humano. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, foi um importantíssimo filósofo francês. Ele desenvolveu várias ideias de filosofia relacionada à parte social, como tem um contrato social. Tinha uma filosofia na qual ele afirmava que o homem precisa do contato com a natureza, que o homem nasce bom, né? E que o bom selvagem seria um homem que cresceu em contato com a natureza e não foi corrompido pela civilização. Na educação, ele tem um livro, inclusive, chamado Emílio, e nesse livro ele descreve detalhadamente o desenvolvimento de uma criança, de um menino, né, o Emílio, e como se deve educar essa criança para que se torne o homem ideal. Então, assim, a educação na obra de Rousseau, ela ganha um destaque por ser um dos primeiros a se preocupar com a infância, né? Inclusive falava que o desenvolvimento do homem na infância é fundamental para ele se tornar um adulto saudável. O Pestalozzi foi um que se inspirou na obra de Rousseau, ele acreditava também na bondade humana inata, né? E ele defendeu uma educação popular que ajudava a reduzir as desigualdades sociais. Ele era um religioso protestante, pregava muito a caridade, se preocupava com as crianças mais pobres e com o acesso dessas crianças à educação, inclusive ajudou a criar creches para os filhos dos operários. Já vivia um momento diferente, né? Uma fase de revolução industrial. Nós temos também o Friedrich Froebel, que foi o primeiro educador a salientar a importância do brincar, do jogo simbólico, das atividades lúdicas. A gente vai ter um capítulo dedicado a isso. Tá? A teoria educacional envolvia a educação que vinha da família, né? E também as atividades que estimulassem não só a parte física e motora, como a imaginação infantil. Então, ele vai falar desse conjunto, né, desse desenvolvimento global da criança, que hoje é tão importante e é uma das diretrizes da nossa educação infantil atual. Bom, vamos ver então como que se formou a educação infantil no Brasil. Para falar da história da educação no Brasil, primeiro a gente tem a fase da colonização do país,
Então, nós temos as crianças indígenas sendo catequizadas pelos jesuítas que queriam impor a religião católica a essas crianças. Então, foram fundadas escolas assim improvisadas num território ainda quase que selvagem do Brasil, inexplorado, né? Mais tarde trouxeram os povos do continente africano escravizados e os filhos desses povos também nasciam escravos e não recebiam nenhum tipo de educação formal. As crianças ricas tinham tutores até mais ou menos a idade de poder frequentar uma escola religiosa, porque as escolas, a maioria delas eram de religiosos, davam uma educação bem básica e os filhos dos ricos iam fazer universidade fora do Brasil. As primeiras creches eram bem assistencialistas e esse assistencialismo durou praticamente até a década de 80 e 90, de 1980 e 1990, que era um lugar para as mães deixarem os filhos para serem cuidados enquanto elas trabalhavam. Então, a função da creche era alimentar, limpar e dar proteção ali, segurança, né? Em 1930, a gente tem uma década de muita importância, que onde foi criada durante o governo do Getúlio Vargas, o que nós conhecemos hoje como a educação básica brasileira. Mudou muito a nomenclatura de lá para cá, foi trocada várias vezes, mas o sistema educacional brasileiro ainda é o mesmo daquela época. Até a divisão em séries mudou pouca coisa. Muitas escolas atuais, né, escolas estaduais municipais, foram construídas ou foram planejadas na época do governo do Getúlio Vargas. E aí nós temos a criação da educação infantil, que ainda tinha esse caráter assistencialista. Nós temos o movimento da Escola Nova, Nova Escola, que fala da importância de se popularizar a educação, de se democratizar a educação, o acesso de todos à escola, escolas para todos, principalmente educação básica, mas a gente só vai começar a ter realmente um conceito mais definido de educação para todos a partir das discussões da década de 80, com a criação da nova Constituição Federal de 1988, discussões importantes que aconteceram durante os congressos da ANPED, que é uma Associação Nacional de Pesquisa em Educação, e principalmente na década de 1990, quando é criado primeiro o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a ida à escola por parte de todas as crianças, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai finalmente promover, pelo menos legalmente, uma escola aberta a todos, incluindo os deficientes. Tanto que é chamada uma lei de inclusão. E aí nós temos na LDB garantido finalmente a educação infantil, pública, gratuita, para todas as crianças. Atualmente, a faixa etária obrigatória é a partir dos 4 anos de idade, mas o governo tem que oferecer creche até 3 anos e educação pré-escolar para crianças de 4 e 5 anos, transporte, alimentação, material didático, e a gente vai vendo agora ao longo das nossas aulas como que funciona essa educação infantil. Mas no que diz respeito a questões históricas, embora muitos fatos importantes tenham contribuído para a educação ao longo do século XX no Brasil, a gente vai manter o foco aqui na educação infantil e a gente pode dizer que a grande transformação da educação infantil em algo assistencialista ou algo assim, a educação infantil é para cuidar de criança, só passou de cuidar para educar também a partir da década de 1990 e mesmo assim o avanço é contínuo, ainda não conseguimos alcançar esse conceito 100%. Então, assim, para finalizar esse capítulo, vou falar novamente, salientar para vocês que a educação infantil no Brasil foi sinônimo de assistencialismo e de cuidadores de crianças
durante toda a sua formação até meados da década de 80, 1980 e 1990, tá? E ainda hoje muitas pessoas enxergam a educação infantil como um depósito de crianças. E a gente vai ver que nada é mais errôneo do que isso. A formação do pedagogo, que é o profissional que vai trabalhar com a educação infantil, envolve um certo cuidado, lógico, estamos lidando com crianças, mas não é o principal objetivo da educação infantil. O principal objetivo da educação infantil atualmente é o desenvolvimento global da criança, intelectual, cognitivo, psicológico, social. Então, assim, para mostrar mesmo que era educação infantil, a gente tinha muitas creches no Brasil, né? Tem um site aí que eu coloquei a fonte da revista Vitruvius, e tem fotos antigas da cidade de São Paulo, inclusive com as creches. Nós temos a creche Maria Montessori ali na imagem à direita, e uma outra creche, acho que é Maria Crespi, se eu não me engano, também aqui à esquerda. Enfim, haviam muitas creches, todas gigantes, como vocês podem ver, que atendiam muitas crianças, com cunho assistencialista. E é um pouco irônico porque a Maria Montessori foi uma das primeiras pessoas a se preocupar realmente com o desenvolvimento cognitivo da criança. Ela era uma médica, inclusive, italiana, e ela se preocupou também com a educação especial. Ela foi muito importante para a educação infantil, também nesse sentido de dar uma educação especializada para as crianças que tinham necessidades especiais. Então, assim, dar nome dela a uma entidade assistencialista soa até meio irônico, mas já é a mostra de que o Brasil não vivia totalmente à margem das teorias educacionais que eram colocadas na Europa. Só que, como tudo no Brasil, havia muita dificuldade para se colocar em prática essas teorias. Nós temos uma outra imagem ali, a fonte é o Círculo Saúde, que é uma entidade que atende crianças até hoje, tá? Então, se quiserem pesquisar também, essa imagem antiga, as crianças sendo alimentadas. Então, assim, a principal função dos educadores que trabalhavam na educação infantil até mais ou menos a Constituição de 1988, na verdade, era manter as crianças limpas, alimentadas e bem cuidadas, tá? Não que isso não seja ainda uma função da escola, mas não é a única e também não é a prioridade. É importante que isso fique claro. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.